Olá, meu amigo, minha amiga, muito bom dia, a paz do Senhor, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 24 de março de 2021 e nós estamos dando mais um passo para finalizar a leitura de toda a Bíblia ao longo deste ano de 2021. Serão 366 passos, uma pequena porção a cada dia, e nós estamos avançando, graças a Deus. Até aqui tem sido uma bênção para mim fazer essa leitura e postá-la aqui no meu canal no YouTube, e ela tem chegado a muitas pessoas, principalmente senhorzinho, a senhorzinha que tem um pouco mais de dificuldade de ler a palavra de Deus, talvez por a letra ser pequena, talvez por dificuldade mesmo de leitura, e as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, e isso é maravilhoso. Então eu tenho chegado a todas as cidades de norte a sul do nosso país, para o vovô e para a vovó, e eles estão ouvindo a leitura da palavra de Deus, e eu louvo a Deus porque Ele me deu essa inspiração para fazer esse trabalho. Não é tão simples assim, mas não me custa muito, e eu fico muito feliz em alcançar essas vidas, e elas dessa forma também podem ter acesso à palavra de Deus. Por isso eu te motivo a compartilhar, principalmente com o seu tio, a sua tia, o seu avô, a sua avó, o seu papai, a sua mamãe. Ensine ele a entrar pelas manhãs aqui no canal, no YouTube, ou me cadastre na agenda telefônica dele, e eu mando pelas manhãs o link para que ele possa acessar e ouvir a palavra de Deus. A hora é agora, gente. Vamos fazer alguma coisinha para que nossos avós, titios, pais possam também ler, ou melhor, ouvir a palavra de Deus, que às vezes muitos têm dificuldade com a leitura. Amém? Conto com vocês para isso, hein? Não fuja desse empreendimento maravilhoso. Pelo contrário, deixa Deus te usar neste momento para alcançar vidas. O texto hoje, os textos que nós vamos ler, eles são os seguintes: Deuteronômio capítulo 2, versículo 1, até Deuteronômio capítulo 3, versículo 29. Depois nós vamos a Lucas capítulo 6, versículo 12, até Lucas capítulo 6, versículo 38. Depois nós iremos a Salmos, no Salmo de número 67, versículo 1, até Salmo 67, versículo 7. E depois nós finalizaremos com Provérbios capítulo 11, versículo 27. Assim diz a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 2, versículo 1. Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo, vagamos de um lugar para o outro na região do Monte Seir. Finalmente, o Senhor me disse: vocês andaram por esta região montanhosa tempo suficiente. Agora, sigam para o norte. Dê as seguintes instruções ao povo. Vocês passarão pelo território de seus parentes edomitas e seus descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Tenham muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados. Não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa do monte, ao redor do Monte Seir. E não darei a vocês 1 metro sequer da terra deles. Paguem por todo o alimento que comerem e pela água que beberem, pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo que tem feito. Ele tem cuidado de cada um de seus passos por este grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado ao lado de vocês e nada lhes tem faltado. Assim, contornamos o território de nossos parentes e descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Evitamos o caminho que passa pelo vale de Arabá, que sobe de Elate até Ezion-Geber. Então, quando nos dirigimos para o norte pelo caminho do deserto de Moabe, o Senhor nos advertiu: não perturbem os moabitas, os descendentes de Ló, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a região de Ar, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, um povo chamado Emins havia habitado na região de Ar. Eram tão fortes, numerosos e altos
quanto os Enaquins. Os Emins e os Enaquins também eram conhecidos como Refaíns, embora os moabitas os chamassem de Emins. Em outros tempos, os Oreus haviam habitado em Seir, mas os Edomitas os expulsaram e ocuparam sua terra, da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã, quando o Senhor lhe deu a terra deles. Então o Senhor me disse: mexam-se, atravessem o ribeiro de Zered. Assim atravessamos o ribeiro. 38 anos se passaram desde que partimos pela primeira vez de Cades Barneia até atravessarmos por fim o ribeiro de Zered. O ribeiro de Zered. Àquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido no deserto, como o Senhor havia jurado que aconteceria. A mão do Senhor pesou sobre eles e os eliminou, e eles morreram no meio do acampamento. Quando todos os homens com idade suficiente para ir à guerra haviam morrido, o Senhor me disse: hoje vocês atravessarão a fronteira com Moabe pela região de Ar e se aproximarão da terra dos Amonitas, os descendentes de Ló. Não os perturbem, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a terra de Amon, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, aquela região era considerada terra dos Refaíns, que haviam habitado ali, embora os Amonitas os chamassem de Zanzumins. Também eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins, mas o Senhor os destruiu para que os Amonitas tomassem posse de sua terra. Ele fez o mesmo pelos descendentes de Esaú, que habitavam em Seir. Depois destruiu os Oreus, para que os descendentes de Esaú se estabelecessem no lugar deles. Os descendentes de Esaú habitam nessa terra até hoje. Algo parecido aconteceu quando os Caftoreus de Creta invadiram e destruíram os Aveus, que habitavam em povoados na região de Gaza. Então o Senhor disse: mexam-se, atravessem o vale de Arnon. Vejam, eu lhes entregarei o amorreu Seom, o rei de Hesbom, e lhes darei a terra dele. Ataquem-no e comecem a tomar posse daquele território. A partir de hoje, farei os povos de toda a terra se encherem de medo por sua causa. Quando ouvirem relatos a seu respeito, tremerão de angústia e pavor. Do deserto de Quedemote, enviei embaixadores ao rei Seom de Hesbom com a seguinte proposta de paz: deixem-nos atravessar seu território, ficaremos na estrada principal e não nos desviaremos nem para um lado nem para o outro. Venda-nos alimentos para comermos e água para bebermos, e pagaremos por tudo. Queremos apenas permissão para passar por seu território. Os descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, nos permitiram passar pelo território deles, como também fizeram os moabitas, que habitavam na região de Ar. Deixe-nos passar até atravessarmos o Jordão, e entraremos na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos permitiu passar, pois o Senhor seu Deus endureceu-lhe o coração e o tornou hostil, a fim de entregá-lo em nossas mãos, como de fato aconteceu. Então o Senhor me disse: veja, eu lhes entrego o rei Seom e seu território. Agora, comecem a conquistar sua terra e a tomar posse dela. Então o rei Seom declarou guerra contra nós e mobilizou todas as suas tropas em Jaza. Mas o Senhor nosso Deus o entregou a nós, e matamos a ele e seus filhos e todo o seu povo. Conquistamos todas as suas cidades e as destruímos completamente. Matamos homens e mulheres e crianças, não poupamos ninguém. Tomamos como despojo todos os animais e todos os objetos de valor das cidades que conquistamos. Também conquistamos Aroer, à beira do vale Arnon, além da cidade, no vale e toda a região até Gileade. Nenhuma cidade
tinha muralhas fortes o suficiente para nos deter, pois o Senhor nosso Deus nos entregou tudo. Enviamos, porém, a terra dos Amonitas ao longo do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, ou seja, todos os lugares que o Senhor nosso Deus havia ordenado que deixássemos em paz. Em seguida, voltamos e nos dirigimos à terra de Bazã, onde o rei Og e todo o seu exército nos atacaram em Edrei. Mas o Senhor me disse: não tenha medo, pois eu lhe dei vitória sobre Og e todo o seu exército, e lhe darei toda a terra dele. Trate-o como você tratou Seom, rei dos amorreus, que viviam em Esbom. Então o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos o rei Og e todo o seu povo. Nós os aniquilamos, de modo que não restaram sobreviventes. Conquistamos todas as 60 cidades deles, a região inteira de Argobe, no reino de Bazã. Não deixamos de tomar uma cidade sequer. Eram todas fortificadas com muralhas altas e portões com trancas. Na mesma ocasião, também conquistamos muitos outros povoados sem muros. Destruímos completamente o reino de Og, como havíamos destruído Seom, rei de Esbom. Exterminamos todo o povo das cidades que conquistamos, tanto homens como mulheres e crianças. Ficamos, porém, com todos os animais e levamos os despojos das cidades. Assim, tomamos o território dos 2 reis amorreus a leste do Jordão, desde o vale de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, enquanto os amorreus o chamam de Senir. A essa altura havíamos conquistado todas as cidades do Planalto e do território de Gileade e Bazã, até as cidades de Salcá e Edrei, que faziam parte do reino de Og em Bazã. O rei Og de Bazã foi o último sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Ainda hoje é possível vê-la na cidade de Rabá, cidade amonita de Rabá. Quando tomamos posse da terra, dei às tribos de Ruben e Gade o território para além de Aroer, ao longo do vale de Arnon, e também a metade do território de Gileade, com suas cidades. Depois entreguei o restante de Gileade e toda Bazã e o antigo reino de Og à meia tribo de Manassés. Toda essa região de Argobe, em Bazã, era conhecida como a terra dos Refaíns. Jair, um dos descendentes da tribo de Manassés, conquistou toda a região de Argobe, em Bazã, até a fronteira com os Gessuritas e Maacatitas. Jair deu à região seu próprio nome, Cidades de Jair, pela qual ela é conhecida até hoje. Dei Gileade ao clã de Maquir, mas também dei parte de Gileade às tribos de Ruben e Gade. A região que lhes entreguei se estende desde a metade do vale Arnon ao sul até o rio Jaboque, na fronteira amonita. Eles também receberam o vale do Jordão, desde o mar da Galileia até o Mar Morto, tendo o Jordão como limite a oeste, a leste as encostas do monte Pisga. Naquela ocasião, dei a seguinte ordem às tribos que habitariam a leste do Jordão: embora o Senhor seu Deus lhes tenha dado esta terra como propriedade, todos os seus homens aptos à guerra devem atravessar o Jordão à frente de seus parentes israelitas, armados e prontos para ajudá-los. Suas esposas, filhos e rebanhos numerosos ficarão nas cidades que já lhes dei. Quando o Senhor tiver dado segurança aos demais israelitas, como deu a vocês, e quando eles tiverem tomado posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá do outro lado do Jordão, então vocês poderão voltar para esta terra que lhes dei. Naquela ocasião, dei a Josué a seguinte ordem: você viu com os próprios olhos
tudo que o Senhor, seu Deus, fez a esses 2 reis. Ele fará o mesmo a todos os reinos do lado oeste do Jordão. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, lutará por vocês. Também naquela ocasião, supliquei ao Senhor: ó Senhor soberano, tu apenas começastes a mostrar a este teu servo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as que tu realizas? Por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor está virado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Basta, declarou ele, não toques mais nesse assunto. Suba ao monte, ao topo do monte Pisga e contemple a terra em todas as suas direções. Olhe bem, pois você não atravessará o Jordão. Encarregue Josué desta tarefa. Encoraje-o e fortaleça-o, pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão. Ele lhes dará como herança toda a terra que você está vendo. Assim ficamos no vale junto a Bet-peor. Agora vamos a Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 12 até o versículo 38, que dizem assim: Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Estes são os seus nomes: Simão, a quem ele chamou de Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Ali haviam muitos de seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judéia, de Jerusalém e de seus lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Tinham vindo para ouvi-lo para ser curados de suas enfermidades, e os que eram atormentados por espíritos imundos eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava a todos. Então, Jesus se voltou para seus discípulos e disse: Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem, como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, pois uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Que aflição espera vocês ricos, pois já receberam sua consolação. Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas. Mas a vocês que me ouvem eu digo: amem seus inimigos, façam bem a quem os odeia, abençoe quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhes der um tapa na face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de vocês a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las.
Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem nisso? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que o fazem bem a vocês, que mérito vocês teriam nisso? Até os pecadores agem dessa forma. E se emprestam dinheiros apenas aos que podem devolver, que mérito tem nisso? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso e até mesmo com os ingratos e perversos assim o faz. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Poxa vida, hein? Olha só quantas instruções preciosas. Agora vamos a Salmos, capítulo 60, Salmo de número 67, versículo 1, que diz assim, nós vamos ler do 1 ao 7. Que Deus seja misericordioso e nos abençoe. Que a luz do seu rosto brilhe sobre nós. Que seus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e tua salvação entre as nações de toda parte. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Que o mundo inteiro cante de alegria, pois governas os povos com justiça e guia as nações de toda a terra. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Então a terra dará suas colheitas, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará ricamente. Sim, Deus nos abençoará, e todos os habitantes da terra o temerão. Agora vamos a Provérbios, capítulo 11, versículo 27, que diz assim: Quem procura o bem, encontra favor. Quem procura o mal, será encontrado por ele. Misericórdia. Esta é a palavra de Deus, que ela abençoe o seu coração neste dia, em nome de Jesus. Deixe seu like, seu joinha e lembre de compartilhar com alguém, tá bom? Fica com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.